Gente, boa noite. Obrigado aí, agradecendo ao Washington. Agradecendo, quem sabe falou um pouquinho, né? A Darlene, de onde saiu esse Washington aqui? Agradecendo então a Darlene, né, pelo estudo. Não, porque eu olhei para a filha dele lá atrás e liguei tudo, fiz a ponte. E quem está vindo a primeira vez hoje, seja bem-vindo, né? Encarnados, desencarnados. E vamos pedir a Jesus que nos ilumine a todos, né? Hoje nós vamos continuar o livro dos Espíritos. Estamos na parte lá do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, questão 66, que ainda está falando mais do princípio vital, né? Então, nessa questão, o Kardec pergunta para os espíritos se o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos. Recordando que os seres orgânicos são os seres vivos, né? E os inorgânicos são os seres aparentemente mortos, né? Os minerais. Então, os inorgânicos são os minerais, os orgânicos são das plantas para cima. As plantas, os animais irracionais e o homem, né? Nós somos seres orgânicos. E então ele pergunta se o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos. Então, a vida é a mesma para todos os seres orgânicos? Aí ele responde, sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento e não o produz. Então, todos os seres orgânicos têm vida, estão animados pelo princípio vital. Mas ele fala que a vida é diferente em cada espécie, em cada situação, né? Nós não temos muito material para definir essa questão da vida. É como se fosse o mistério, né? O mistério prevalece. Você fala, de onde que vem a vida? A única resposta que consegue dar vem de Deus. É a mais fácil até, né? Vem de Deus. Agora, como que essa vida aconteceu? Como que ela chegou para nós? Em que momento? Aí tem uma série de interrogações ainda, mas para nós já é suficiente saber que existe a matéria vai formar os corpos, depois da matéria simplesmente inorgânica, vai formar os corpos orgânicos a partir da vida. Então, a vitalidade que vai animar esses corpos. Quando um corpo físico, que é de matéria, ele tem vitalidade, aí ele dá condição para que o espírito venha animá-lo no corpo humano. Mas nos outros corpos também orgânicos, tem um princípio inteligente, que seria assim um pontinho do espírito, vamos colocar dessa forma, tá? Então, princípio inteligente que está passando por um processo de crescimento, de aperfeiçoamento, até chegar na condição humana. Ok? Tudo bem? Quem quiser falar, gente, pode ficar à vontade, tá? Não tem nenhuma restrição, não. A questão 67, ele pergunta assim, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Desenvolve-se com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida. Então, é necessária uma organização da matéria para que depois ela seja produzida. Um símbolo interessante que tem na Bíblia é no momento que ele fala, é um símbolo, né? No momento que fala que Deus modelou o homem do pó da terra e depois assoprou em suas narinas. E ele se tornou alma vivente. Então, esse sopro nas narinas, o homem formado do barro é um homem de barro, é matéria, tá? É inorgânico.
Quando ele recebe a vitalidade, ele passa a ser orgânico. Então, esse símbolo foi usado na Gênese para falar, é uma outra explicação sobre a origem do homem. Mas é tudo simbólico ainda, né? Tem muita coisa para estudar em relação a isso. Mas dá para a gente entender, principalmente considerando essa origem de Deus. Então, de onde que veio a vida? Veio de Deus. Pronto. Essa vida do corpo é uma vida passageira. Ela vai animar o corpo, vai proporcionar um tempo de vida do corpo aqui. Durante esse tempo, o espírito vai habitar esse corpo. O corpo tem uma vida limitada, né? Então, esses princípios daqui, materiais, têm a vida limitada. A que é ilimitada, a que é definitiva, é a vida do espírito. Então, o espírito vai passar por um processo de aperfeiçoamento, de crescimento, utilizando os corpos que vão e vêm até ele atingir a evolução total. Certo? Então, por isso, e às vezes que é difícil a gente entender a questão da morte, porque a gente junta tudo. E ainda é muito comum a gente falar assim, quando eu morrer, né? A gente não fala assim? Fala, né? Quando eu morrer, eu não vou morrer. Quando o meu, a gente fala assim, quando eu morrer, o meu espírito vai ficar vivo? Não, eu sou o espírito. Sendo o espírito, eu sou imortal. Sendo imortal, eu não vou morrer. Então, o que que morre? O corpo. O corpo perde a vitalidade. Quando ele perde a vitalidade, ele vai perdendo gradativamente com o tempo, com a idade, por exemplo, ele vai passando por um processo bem natural. É claro que ao longo de uma existência, tem umas variedades muito grandes. Algumas pessoas morrem violentamente, um acidente de guerra, por exemplo, de acidente de carro, acidente de moto, né, que mata a gente até, e uma série de outros acidentes que façam que a pessoa morra bruscamente. Mas existem pessoas que passam por um processo gradativamente e vai passando até perder a vitalidade totalmente, como aquela velhinha que está acesa e a luz vai diminuindo, diminuindo até apagar. Então, essa vitalidade vai diminuindo. Quando ela diminui até um determinado ponto, foi descoberto que é possível doar a nossa vitalidade para outras pessoas. Essa descoberta foi a partir de Jesus, principalmente a partir de Jesus, quando Jesus começou a impor a mão sobre os enfermos. Principalmente nos processos que foram chamados de ressurreição, o que Jesus fez não foi ressuscitar. Ele revitalizou as pessoas que ainda tinham vida, mas estavam muito fraquinhas. Tão fraquinhas que na época não tinham condição de perceber que ainda tinha vida. Então, os 3 casos, que são considerados os 3 casos de ressurreição, são muito parecidos. Em todos eles, as pessoas já estavam aparentemente mortas, mas ainda existia uma pontinha, fraquinha de vitalidade. Jesus tinha uma capacidade muito grande de doação fluídica, né? Que é a doação da vitalidade. Ele ofereceu com essa grandiosidade e as pessoas reviveram imediatamente. Daí, por não entenderem na época e por não entendermos ainda hoje isso, chamo de ressurreição. Certo? Então, ressurreição, de fato, pela definição de ressurreição, não existe. Depois que o corpo morreu, ele não volta mais. Se morreu mesmo. Mas se ele tem um pinguinho de vitalidade, ele pode receber, através desse processo magnético, que Jesus foi o mais poderoso, ele pode receber vitalidade, se fortalecer e continuar. Certo? Ok, gente? Então, ficar claro. Eu, você, não vamos morrer. Tá? Nós vamos desencarnar
Nós vamos deixar o corpo físico, no nosso caso de carne. Carne que é matéria. Desencarnar é deixar o corpo físico. O corpo morre, aí sim, e nós o deixamos, desencarnamos, desligamos dele. Ele vai ser enterrado, vai ser cremado, e nós, espírito, vamos continuar vivos em algum lugar. Esse é o processo. Simples, né? É? Mas se é tão simples, por que a gente tem medo de morrer? Se a gente não vai morrer, por que a gente tem medo de morrer? Já pensaram nisso? Não é interessante? A gente tem medo de sofrer para morrer. E a tem pessoas que não tem medo de morrer, não tem medo de sofrer. Eu acho que a gente arranja um monte de desculpa, né? Um monte de tentativa de explicar. Mas não é um caso para a gente pensar direitinho? Bom, eu entendi. Aí, então, tem o detalhe. Entendeu? Foi explicado, tá? A gente ouviu a explicação. Espero que todos tenham entendido. Então, eu ouvi a explicação, entendi. Aí falta uma coisa importante. Eu acredito nisso. Eu entendi. Mas eu acredito, eu penso assim, eu consigo pensar assim. Eu acabei de ouvir, entendi, mas eu não sei se eu concordo. Certo? Aí, se eu não sei que eu concordo com isso, se é assim mesmo, eu preciso o quê? Pensar melhor a respeito. Não tem que aceitar porque eu falei, porque alguém falou. Tem que procurar mais informação para consolidar o conhecimento. Esse conhecimento é importantíssimo. Um dos principais aspectos da revelação do Espiritismo é a imortalidade. É um dos mais importantes que revelou para nós, não que já não se sabia, já não se falava sobre isso, mas do jeito que a doutrina trouxe, com essa separação direitinho, fica muito claro. Falta agora eu entender claramente, concordar, e aí eu vou assimilar. Quando eu concordo e assimilo, fica uma coisa interessante, né? Eu vou passar a não temer a morte, porque eu entendi. Então eu entendi que é uma coisa que vai acontecer. Essa ninguém escapa dela, de alguma forma, né? E seja de que forma for, é melhor nos preparar para não ser surpreendido. É importante não ser surpreendido. Aí a gente vai tranquilo. A hora que os amigos espirituais vierem, né, para buscar, tá aí, tô aí. Tô entregue, tô pronto. Sim. Onde aí eu estou pensando aqui, essa certeza de que a morte ela, ela não acontece sempre, tipo assim, o seguinte, é uma coisa de tal velocidade, né? Você anda devagar, o outro que anda a 100 km por hora, porque como eu acho difícil para eu que nunca quis crer numa certeza dessa de que a vida continua. Para nós, é mais fácil, né? Sim. Então, mas é aí que está a proposta é que todos entendam a ideia, tá? A explicação e comecem a pensar sobre isso. Entendeu? Para todos. A ideia é que toda a humanidade pense nisso. Imagine assim, a gente está diante de uma guerra. A guerra, agora e cada vez mais do que nunca, está mais próximo de nós por causa da quantidade de informação, de detalhe que chega. Então está todo mundo vivendo essa guerra de alguma forma. Tá? O que faz com que algumas pessoas fiquem mais consoladas em relação à guerra? Fiquem mais tranquilas? É quando você tem uma noção mais clara dessa questão de morrer e de viver. Certo? Então, pode afirmar que as pessoas que estão na guerra lá, elas não morreram? As pessoas que, foi dito lá, morreram, não morreram.
Morreram os corpos. Ah, mas isso é simples demais, não é? Morreram os corpos. As pessoas, os espíritos, continuam vivos. Entendeu? O espírito está vivo, continua vivo. Ele não morre. Ele viveu uma experiência ruim. Crianças, pessoas de todas as idades, homens, mulheres, idosos, né? E em cada faixa você tem um nível de comoção quando você fica sabendo que morreu. Entendeu? E quando é criança, nossa, uma criança, ó, a criancinha de 5 anos morreu, né? Aí você fica aquela pena, né? Aí você lembra assim, essa criancinha de 5 anos é espírito. Já viveu para trás e vai continuar vivendo sem o corpo por enquanto e vai continuar vivendo para frente. Parece tranquilo? Não. Sabe por que não parece tranquilo? Parece. Mas por que não é? Porque a gente quer dramatizar. A gente quer dramatizar a morte, porque nós aprendemos assim. Não é culpa nossa, não. A gente tende a dramatizar a morte. Fazer um grande drama. Entendeu? Por exemplo, hoje eu ouvi o repórter da Itatiaia falando de um soterramento que teve lá no Belvedere. Certo? Ele estava falando. Aí ele já começa falando da tragédia. Aí ele vai pintar a tragédia de tal forma que ela realmente seja uma tragédia. Aí as pessoas ouvem isso. E ouvem o quê? A tragédia. Qual foi a tragédia? 4 pessoas foram soterradas. Tinha uma senhora que parece que não foi soterrada, mas machucou de alguma forma lá. Acho que tentou sair do lugar e machucou, quebrou a perna. E teve uma outra pessoa que machucou, mas não morreu. Aí eles pintam, descrevem a coisa assim, da maneira mais trágica possível. Certo? Aí a gente recebe isso dessa maneira trágica. E nós somos muito influenciáveis pelas coisas do costume, hein? Isso. Então, aí a gente é influenciável, fala, não, que tragédia. Aí não dá tempo nem para pensar. Aí você para e pensa, não, peraí, não foi uma tragédia, foi um acidente, 3 pessoas desencarnaram, 3 espíritos desencarnaram. O corpo, ou os corpos desses espíritos que estavam aqui, serão entregues à terra ou serão cremados. Mas os espíritos continuarão vivos em algum lugar. Nós precisamos nos permitir pensar assim, porque um dia nós vamos falar isso sobre nós. Nem é pelos outros, não. É por nós. Como que eu quero chegar no plano espiritual na hora, no meu momento? Eu chego pintando uma grande tragédia com a minha morte, com a minha desencarnação, que para mim nem foi desencarnação, não, foi morte mesmo. E foi trágico, foi uma coisa horrorosa, né? Eu não sei como que Deus foi permitir acontecer isso comigo. Não é assim que muita gente... Os espíritos, muitos chegam aqui nas reuniões mediúnicas falando isso. Não sei, de jeito nenhum ter morrido, não. Agora já tem outros que é ao contrário. Chega na reunião, tentou suicidar, matou o corpo, mas continuou vivo. Aí eles chegam revoltados. Mas eu queria morrer, Deus tinha que ter me matado. Mas Deus não mata o espírito. Ele permite a morte do corpo, porque o corpo perde a vitalidade e aí ele vai se mostrar morto para voltar à natureza, que na verdade nada se perde, né? Mas o espírito vai iniciar uma outra fase, um outro processo. E isso foi necessário e permitido por Deus, porque todos esses lances das nossas vidas aqui, da parte física, são motivos de grandes ensinamentos, de grandes aprendizados para nós. Então, nós precisamos começar a aprender com todos esses acontecimentos, com a guerra, com o desmoronamento de terra, com os acidentes de trânsito, com os mais diversos acidentes, com as mortes naturais. Começar a pensar, o que isso me ensina?
Qual é o aprendizado que eu vou tirar desse acontecimento? Eu estou na iminência de chegar a esse ponto. Eu estou num risco maior de uma morte mais próxima. O que é que tudo isso vai me ensinar para que quando chegar no meu momento eu esteja tranquilo, esteja bem? E qual seria a vantagem de eu continuar revoltado, sofrido, fazendo uma grande tragédia com o meu momento? Qual seria a vantagem disso? Nenhuma, porque não vai impedir. Mas qual seria a vantagem de ficar bem? De procurar entender o momento. Procurar entender que Deus permite isso pela sua justiça e bondade. Bondade. Então, o que pode ter de ruim na bondade de Deus? O que tem de ruim ainda é a maldade ou a malícia do homem. Mas nós podemos mudar isso se quiser. Certo? Você queria falar? Sobre a guerra, imagina assim, o número de gente que está morrendo, assim, imagina assim, como que deve ser o socorro para tantos. Deve ser assim. Eu fico imaginando o hospital lotado. Você pode repetir o tantos aí de novo? Oi? Não, hein? Repete o tantos aí de novo. Vai, fala o tantos aí do jeito que você falou. Esse tanto de gente. Quantos? Aí eu acredito que mais de 5 mil. Não, eu não sei o número. Sinceramente, eu não ouvi ainda. Eu não sei o número, não. Mas acho que não chegou a 1 milhão, não. Não, mas que tenha chegado. Mas assim, eu fico imaginando. Sabe quantas pessoas tem na Terra? Quantos espíritos encarnados na Terra hoje? Mais de 8 bilhões. Se morrer 1 milhão, não chega a ser uma tragédia, né? A tragédia a gente coloca. Gente, é sério, é importante que a gente pense sobre isso, que a gente respeite isso, principalmente para as pessoas que não pensam assim, né? Eu não tô desrespeitando o seu tanto, não, tá? Porque é comum falar assim, e nem a tragédia. Mas é preciso que a gente amenize isso um pouco, só isso, entendeu? Então, morreram muitas pessoas? Sim, morreram. Morreram 700 mil pessoas aqui na pandemia? Morreram no Brasil. Quantos morreram no mundo? Talvez 2 milhões, 10 milhões de pessoas. Lá no Japão, lá no tsunami, né? Na China, no Japão, foi em torno de 12 milhões de pessoas, parece, né? No tsunami. Então, foi uma tragédia? Foi um negócio mais pesado, né? Foi mais gente. Mas a gente precisa, esse é o ponto, não é desrespeitar a crença e nem a dor de ninguém, gente. Tem que ficar claro isso. É para nós, para cada um de nós, para que a gente naturalize esse momento, porque ele é natural e ele vai acontecer com todos nós. Entenderam? É isso, essa que é a ideia. Não é desmerecer, não é tirar a dor de ninguém, não é desvalorizar a dor de ninguém. É cada um de nós naturalizar o próprio processo para que ele venha mais leve para nós. Sim? Isso. Ficou a falar, porque até certa vez Chico no avião foi mano com medo ali, né, de nos encargos, tendo uma sabedoria que ele tem um espiritual lá, só conseguiu ali a calma, depois que ele manda para o poeira, às vezes dele, que não seria certa hora, é uma coisa que trabalhar no dia a dia, mas até chegar nesse nível de curiosidade, de entender, de colocar no lugar, é difícil. Então, olha só, interessante essa lembrança sua. Porque o Chico estava no avião, né? Você lembra o que o Emmanuel falou para ele? Eu não sei se já chegou a hora da sua desencarnação. Mas se chegar, morra com educação. Foi isso que o Emmanuel falou? Tá. Aí eu fico muito pensando nas coisas que são atribuídas ao Chico.
até ouvi umas coisas hoje que eu fico assim. Eu sei, tem casos do Chico que ele cedeu ou deixou passar algumas coisas para não desagradar as pessoas, certo? Eu, às vezes, fico imaginando que o Chico cedeu a essa história e deixou passar como se ele realmente tivesse com medo, porque, de alguma forma, isso agradou as pessoas, isso chamou a atenção das pessoas e fez com que ele ficasse muito no mesmo nível de todo mundo, que era uma preocupação que ele tinha, de ficar no mesmo nível de todo mundo. Entendeu? Então, eu sei de história dele, por exemplo, que ele não comia carne, mas ele foi almoçar com o pessoal e todo mundo comia. Então, ele pegou o bife, colocou no prato e foi enrolando, enrolando, enrolando e não comeu o bife. Mas ele não desfez das pessoas que comiam carne, porque ele estava com a carne no prato, ele só não comeu. Entendeu? E tem uma série de outras situações assim, que às vezes dá a entender que ele, para não ficar muito diferente e não se posicionar muito acima das pessoas, ele cedesse nisso. Porque eu, sinceramente, eu acho muito difícil o Chico ter ficado com medo de morrer. Ele pode até ter ficado com medo do avião cair, mas não de morrer, né? Então, isso aí consola de alguma forma as pessoas. Mas é um ensinamento que a gente precisa pensar nele. E aí vem o outro lado. Se o Chico ficou com medo, com o conhecimento, com a posição que ele está, eu preciso não ficar. Porque eu não vou ter o Emmanuel para chegar para mim e falar, dar a entender, não está na sua hora ainda não, pode ficar tranquilo. Né? E tentar amenizar a coisa. Entendeu? E eles fazem isso mesmo. O Emmanuel fez isso com o Chico, né? A Joana de Ângeles chegou para o Divaldo na hora que ele estava sendo assaltado, né? Chegou, apareceu para ele, né? Ele ficou feliz que ela apareceu. Ela falou: esse é o seu momento. Saiu fora, largou ele lá com o assaltante. Ele teve que se virar com o assaltante. Quem salvou ele foi a mãe do assaltante, porque ele viu a mãe e começou a conversar com ela mentalmente e pegou o recado que ela mandava para o filho que estava assaltando. Aí foi conversando com ele, falando que a mãe dele estava muito triste porque ele estava fazendo aquilo. Aí ele fala: minha mãe já morreu há muito tempo. Pois é, mas eu sou espírita e eu converso com os mortos e tal. E aí ele descreveu a mãe do assaltante e ele desmoronou. Entendeu? Então, mas a Joana saiu fora, porque era o momento dele. Nós precisamos nos preparar para viver o nosso momento. E esse momento é sério. Como é sério o momento de todas as outras pessoas, merece todo o respeito, merece toda a consideração, até a dor, o sofrimento que as pessoas passam e que a gente já entendeu que não precisa passar, nós não precisamos passar, é preciso respeitar no outro, tá? Mas é preciso que cada um pare, avalie e analise a sua situação, porque ninguém sabe quando virá, certo? Ninguém sabe. Vamos para outra questão? 67A, né, ele fala: podemos dizer que a vitalidade permanece latente quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Resposta: sim, é isso. Então, o corpo está vivo. Quando ele está vivo, o espírito vem e se liga a ele. Na concepção, são duas células vivas que se unem. É o espermatozoide e o óvulo. O espermatozoide vai andando, né? Caminhando, aquele tantão de espermatozoide caminhando lá, está tudo vivo. É o mais esperto que vai chegar primeiro e vai fecundar o óvulo também vivo. A partir dali, duas células vivas se unem e iniciam um processo de reprodução de mais células até formar todos os órgãos necessários para aquele corpo ficar todo direitinho. No momento da concepção, o espírito se liga a esse corpo que vai começar.
Por isso, essa discussão que está aí sobre o aborto, por exemplo, do ponto de vista religioso, espiritual, está claríssimo para nós isso. Então, o espírito se liga no momento da concepção e inicia o processo da formação do corpo e da construção da reencarnação. Os seres estão vivos, certo? O corpo ele já está vivo a partir das duas células e vai continuar vivo. Esse espírito só se desliga desse corpo o dia que ele morrer. Morreu, o espírito se afasta. Sim? Aí eu acompanhar a pergunta dele ali, ó, qual é o espermatozoide que é mais rápido? Não é o de maior velocidade, é o que mais anda. Né? Concorda comigo? Não. Pois é, mas automaticamente, se ele mais ama e ele vai fecundar, ele vai correr para chegar primeiro, porque se chegar um outro, nem está na frente dele. Hã? Não, ele é esperto. Ele ama tanto que quer correr para chegar na frente e assumir o objetivo lá. Na reencarnação lá do Segismundo, o Alexandre comanda o processo de fecundação, né? Ele dá uma forcinha para um espermatozoide lá, que ele escolheu, para ele caminhar mais rápido e chegar e fecundar. Certo? Então, ó, o importante é o seguinte, a vida, né? A célula é viva, as duas células são vivas, as duas se unem e continuam vivas, e iniciam a formação de um corpo vivo. Então, esse corpo tem vitalidade desde a célula. Ele vai continuar reproduzindo, formando células, formando órgãos, formando sistemas, até o corpo ficar completo. Completou esse tempo aí, antes de 9 meses, o corpo já está prontinho, né? A partir de 7 meses já pode nascer tranquilamente, né? Já está tudo certinho. Tudo de acordo com a programação. Aí vai ter o nascimento. Essa pessoa vai nascer aqui na Terra e vai viver aqui até 100 e tantos anos. Viva. Até mais de 100 anos já existe, né? Mais de 100. Muito mais não, mas já existe bem mais de 100. O corpo continua vivo. Morrem partes do corpo. Mas enquanto os pontos mais vitais estão vivos, o corpo está vivo e a pessoa está viva. E o espírito está ligado. Morreu o corpo, automaticamente se desligam os últimos laços, isso teoricamente, né? Que tem uma série de processos também. Desliga os últimos laços e aí o espírito vai viver a vida espiritual e o corpo vai voltar, vai se dissolver e vai voltar para a natureza, porque ele voltou a ser mineral. Certo? É assim que funciona. Ok? O Kardec fala aqui, ó. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve o agente vital mais ou menos como o atrito produz o calor. Tá? Então, eu queria até ler um trechinho da Gênesis aqui, que fala sobre isso. Aqui na Gênesis do Kardec, né, no capítulo 10, é o 10 mesmo. Capítulo 10 fala da gênese orgânica. E no item 16 ele fala do princípio vital. Fala assim, ao afirmar-se que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constitutivos que os minerais, é preciso compreender isso no sentido exclusivamente material. Aliás, estamos aqui tratando apenas do corpo. Então, do ponto de vista material, as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituídos dos minerais. Certo? Então, a mesma origem. Tudo que é matéria tem a mesma origem. Tudo que é matéria.
até o... Como é que chama aqui o tradutor? Herculano Pires. Ele fala o seguinte, que o universo se define por uma tríade, como as tríades druidas. Deus, Espírito e Matéria. Então, ou é Espírito, ou é Deus, ou é Matéria. Certo? A vitalidade, ela está, vamos dizer assim, dentro desse mistério todo aí, que vamos dizer que vem de Deus. Mas ela vai vitalizar a matéria. Vai preparar um corpo material para a presença do princípio espiritual, para fazer essa união toda aí. A explicação é complexa, mas o que é que precisa ser claro para nós? A nossa parte, principalmente, é essa divisão que precisa ficar clara para nós. Sim? Você fez assim. Eu pensando nisso. Pois é. Não, a gente falou comigo, eu levantei o dedo, você não deixou falar. Aí hoje você levantou o dedo, você não queria falar. Mas toda vez que você levantar, eu falo então. Eu deixo. Tá bom? Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, quer dizer, o princípio inteligente está relacionado com o espírito, a alma, tá? Que é uma questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreciável e que ainda não pôde ser definido. Nós estamos no 5º livro da codificação. Já passou o livro dos Espíritos, que é o que a gente está estudando. Já passou o livro dos Médiuns, o Evangelho com o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Esse é o 5º livro da codificação. O que está dizendo aqui? Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreciável e que ainda não pôde ser definido. É o princípio vital. Este princípio, que é ativo no ser vivente, é extinto no morto. Então, o que o ser vivente tem? Matéria vitalizada e espírito que dá inteligência, que dá movimento a essa matéria. O que o ser morto não tem? A vitalidade física, a vitalidade para o corpo. Quando o ser morto está morto, o espírito já está desligado. Você quer falar? Eu fiz uma doação, não só uma vez, mas uma vez, mas quando deu certo, ela não falou nada, mas eu senti a minha alma juntada dela. Em geral, eu vi, eu achei isso muito. Foi ótimo. Sai voando ali. Mas você fez doação como? Sim. Ah, tá. Uma coisa mais caseira, tal, mas ajuda e tal. E teve o resultado? Teve a fecundação? Teve fecundação. Então foi uma fecundação artificial. Mais uma vez, mas a segunda tentamos, eu senti o dia à noite a minha alma juntando com a lei do livro. Sim. Pois é. Então é interessante essa questão aí, né? Há um processo artificial de união das duas células vivas, certo? Tanto é que tem um tempo, tem um meio de conservação e tem um tempo se não houver essa conservação. Da mesma forma, o transplante de órgãos, a troca de órgãos, né? Você tem um tempo que é o tempo suficiente para esse órgão não perder totalmente a vitalidade e poder ser utilizado. Se perder, não vai adiantar mais. Certo? Então tem vários processos, mas tudo ainda muito em estudo, ainda muito em andamento. Então, este princípio que é ativo no ser vivente é extinto no morto. Nem por isso deixa ele de conferir à substância as propriedades características que a distinguem das substâncias inorgânicas. Substância. A química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos tem conseguido decompor os corpos orgânicos, porém jamais conseguiu reconstituir
uma simples folha morta. Esse que é o ponto interessante, é quando entra Deus de novo. Principalmente nessa parte aqui da química, que quem vai utilizar a química, vai manipular através da química, é o homem. Ele vai fazer a manipulação. Se ele precisa de um órgão vivo para fazer uma substituição, por exemplo, e esse órgão ou essa parte morrer, ele não consegue devolver a vitalidade. Ele fala assim, ele está falando aqui, ele não consegue nem reviver uma folha morta. E é aí que vem a grande diferença, a grande comprovação da existência de Deus. Ou seja, de um ser superior. Porque a folha existe. Como é que o Kardec, os espíritos responderam para o Kardec, né? Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Eles falam, num axioma, numa verdade utilizada pelas vossas ciências. Não há efeito sem causa. Observai tudo à sua volta. Tudo que não for obra do homem, de quem será? Aí você vai observar tudo à sua volta. Vai ver, quem fez a folha viva? O homem faz folha morta. Quem fez a árvore com vida? O homem faz a árvore morta. Quem fez os órgãos nossos, as partes nossas, vivas? O homem consegue fazer, mortas. Ele não consegue dar vida. Consegue fazer uma perna. Tem um rapaz lá no Céu Azul, numa casa que eu vou lá, ele anda assim, muito à vontade com a perna mecânica dele, né? Ele tem uma perna do joelho para baixo, é mecânica. Ele anda para lá para cá, assim, normalmente, né? Uma tranquilidade. Aí você olha e fala, bom, substituiu, né? Fizeram uma perna, não tão igualzinha à outra, não, que é mecânica, fica parecendo a ferragem lá, né? Mas fizeram uma perna que atende à necessidade dele de andar. Mas ela não tem vida. Faz um braço, faz algumas partes, recomposição de algumas partes do corpo que ficam igualzinho olhando. Mas quando você vai observar melhor, você vai apalpar, por exemplo, você vai ver que não tem vida. Então, o homem não consegue fazer a vida. Mas o homem consegue ajudar a recompor a vida que não acabou. Certo? Então aí vem as descobertas aí dos transplantes, por exemplo. Né? Transplante de órgãos. Você tem um tempo certinho. Fugiu esse tempo aí, já era. Mas o homem conseguiu descobrir isso. Né? O Faustão é o grande exemplo. Ele, pouco tempo, né? Foi muito divulgado. Né? Quando é artista, todo mundo divulga. Principalmente se o pessoal achar que ele furou a fila. Então aí divulga mesmo. Mas, independente disso aí, que não tem nada com isso, né? É o transplante, deu certo. Quantas pessoas já foram transplantadas em diversos órgãos e deu certo? Né? Estavam vivos, mas se tivessem morrido, o homem não daria vida para usar esse órgão e ele não valeria. Um fígado, por exemplo, se você transplantar, mas ele já estiver morto, ele vai um órgão morto substituindo o outro que estava morto também. Não vai adiantar. Né? Então é aí que está a diferença e dessa percepção da divindade. Né? O homem já conseguiu muito, consegue muito. Quando ele fala aqui da química, a química que decompõe e recompõe a maior parte dos seres inorgânicos tem conseguido decompor os corpos orgânicos, porém jamais conseguiu reconstituir uma simples folha morta. Isso nos traz uma prova evidente de que nos compostos há alguma coisa que não existe nos inorgânicos, que é a vitalidade, o princípio vital, a vida que ainda está misteriosa. Será o princípio vital algo de distinto que tem uma existência própria? Ou por outra, para entrar no sistema de unidade do elemento gerador, não será um estado particular?
uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio de vida, como também se apresenta sob a forma de luz, fogo, calor, eletricidade? É uma hipótese. É neste último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações relatadas antes no capítulo 6, quando fala da uranografia geral. Até a palavra é difícil, né? Então, eu sugiro que quem tiver curiosidade, ir lá no capítulo 6 da uranografia, que vai achar uma série de informações que vão ilustrar tudo isso de alguma forma, tá? No livro Gênesis do Kardec, tá? Então, gente, o que é que precisa ficar claro para nós? Nós temos a maravilha da vida. Nós temos um corpo fantástico. Temos oportunidades preciosas. Nenhuma das oportunidades que nós temos e aproveitamos se perde. Tudo que é ruim passa. Vai passar. E aí sim vai se perder. Mas tudo que é bom vai permanecer. Vai ter utilidade e vai continuar. Essa vida que acaba aqui fisicamente, ela vai continuar em um outro momento. Nós que somos o Espírito, que estamos habitando os corpos aqui, ao perder esses corpos, precisamos sair com uma certeza de que esses corpos, em algum outro momento, serão reconstituídos para nós de uma forma especial, de acordo com a nossa necessidade do próximo momento. Ou seja, nós continuaremos vivos sempre. Os corpos vão passar por transformações para darem melhores condições a nós no futuro. Isso tudo é fantástico, né? Isso é o show da vida, aproveitando que eu falei de fantástico, né? Isso é o show da vida. Então a vida é um show. É preciso aprender a valorizar a vida em todos os aspectos, inclusive essa física. É preciso respeitar os acontecimentos, os momentos, e entender que esses momentos que parecem dramáticos, drásticos, terríveis, fazem parte do processo do nosso aprendizado como espírito. E isso precisa também ser valorizado, porque esse aprendizado nós vamos levar para a nossa vida eterna. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, orando, procurando aprender, refletindo e vibrando por todos aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que ainda não conseguiram entender esse processo da separação e por isso ainda sofrem, por isso ainda choram, se desesperam, se revoltam, inclusive contra Deus, e acabam se perdendo por um tempo mais ou menos longo até se reencontrarem e entenderem que a vida continuou. Obrigado, Senhor, por este momento, pela oportunidade, que a Tua paz envolva a todos nós, a toda a nossa humanidade, a todos os nossos irmãos encarnados, especialmente os que ainda estão com medo, que estão revoltados, que estão ressentidos por causa da guerra, por causa do fim das coisas, por causa do fim do mundo e por uma série de outras tragédias que às vezes são projetadas por nós e geram muito mais medo do que construção positiva. Permita, Senhor, que nos posicionemos com mais positividade, com mais naturalidade, com mais fé, com mais amor, com melhores sentimentos e criando uma condição para cada um de nós, no sentido de não destruirmos aquilo que deve ser preservado e valorizado. Obrigado por essa casa que nos acolhe, pelo amor que nos envolve desses amigos espirituais e que teu amor em especial envolva a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado.